A vários fatores. mutilação que era causada pelo próprio procedimento cirúrgico que mutilava também o nervo e daí causava embolia, esse risco a cirurgia robótica já afasta bastante. Ele melhora e os trabalhos mostram que ele melhora principalmente na recuperação precoce. Então, ao invés do paciente ficar ali sofrendo 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ele consegue ter uma recuperação maior no começo. Por exemplo, a continência urinária você opera antes de uma incontinência maior. Hoje, os pacientes que você opera, que eu opero, o 90% quando retira a sonda ali na primeira semana, ele já não perde urina, ele perde uma quantidade muito mínima. Dr. Lucas, quais são os sintomas que sinalizam que a próstata pode estar com algum problema? Então, as pessoas se atrapalham muito nisso, isso é muito interessante, que as pessoas vão no meu consultório muito pensando que está com câncer de próstata, porque está urinando fraco, o jato não sai direito, é intermitente, acorda muitas vezes à noite, arde. Isso daí é sintoma de aumento da próstata, é um processo benigno. Hiperplasia benigna Isso, da próstata, né? Que é a outra doença de próstata que eu ia falar, que também aflige muitas pessoas, mas não aumenta o risco de câncer de próstata. Não tem nada a ver, são patologias completamente diferentes. E aí, às vezes, o paciente chama atenção, ele tem uma hiperplasia, não tem nada de câncer. Porque o câncer de próstata, ele não produz absolutamente sintoma nenhum. No caso da hiperplasia, ela regride? Não. Não volta. Quer dizer que uma vez a próstata aumentada, ela continua aumentada para o resto da vida? Ela continua aumentada, mas não significa que uma próstata aumentada deva ser tratada. Sim. O que vai indicar o tratamento são os sintomas do paciente, ou então se a próstata for muito grande. Também existe hoje cirurgias, tratamentos para próstatas grandes, que é o vapor d'água, que é o Rezum, e o Rolep, o Tulep, que é um tipo de cirurgia que você faz com laser, que é também uma evolução magnífica para próstatas grandes. Eu também acabei trazendo essas técnicas aqui para a Bahia há 3 anos. Isso é muito grande, mas isso não tem nada a ver com câncer de próstata. Você tem que diferenciar, conversar com o paciente que uma coisa é hiperplasia, que você vai fazer essa técnica da enucleação da próstata com laser, e outra é o robô, que também não tem nada a ver. Pois é, mas em termos de sintomas, então, urinar várias vezes durante a noite, ou aquele jato que não é tão firme, tão forte, são sintomas que podem mascarar na verdade, uma hiperplasia, não é isso? Agora, para ser um câncer de próstata, tem alguns sintomas específicos que não definem? Não tem. A pessoa só vai sentir algum sintoma de próstata se uma doença já estiver avançada. É um paciente que urinando com sangue. Pode dar sangue, se tiver dor óssea, que deu metástase no osso. Aí já é difícil. Aí você não cura. Você não cura, você... Vai ter que retirar a próstata. Às vezes nem retira. Aí essa indicação, na verdade, não é nem mais retirar. Você vai fazer radioterapia, você vai fazer hormonioterapia, redução de bloqueio dano, hormonal, você vai fazer quimioterapia. E isso houve também uma evolução muito grande. Há um tempo atrás, por exemplo, há 15 anos, quando o paciente tinha essa doença metastática, o prognóstico desse paciente de vida era de uma média de mais ou menos 36 meses. Hoje, esses 36 meses sofrendo. Né? Sofrendo. Hoje, esses pacientes conseguem viver bem, com a qualidade trabalhando, dirigindo, viajando, com sua família, 10 anos, 15 anos. Isso cada vez está aumentando. Então, hoje a gente tem uma leva ali de tratamentos que desenvolveu com um investimento muito pesado de indústrias farmacêuticas, de pesquisa. Ninguém que está nos ouvindo se anime a relaxar, porque a medicina avançou por aí, muito pelo contrário, né? Tem que prevenir. Não, tem que prevenir, mas assim, o tratamento, a pessoa vai tratar e vai ficar dá um conforto, correndo para lá, para cá. Ele tem seus efeitos colaterais, obviamente, né? Ninguém quer chegar nesse nível. Quimioterapia, radioterapia não é brincadeira. Então, está se referindo especificamente à radioterapia, quimioterapia, que são mais agressivos, mais fortes os efeitos colaterais são mais fortes. A radioterapia ela pode tratar também o tumor pouco agressivo, aquele tumor curativo. Ela tem a capacidade, a radioterapia, de tratar tanto um tumor inicial e curar o paciente, como ela também pode ser utilizada para tratar tumores metastáticos. Ela tem esses 2 braços que ela pode fazer. Então, isso aí você vai ter que avaliar. E a radioterapia hoje em dia também evoluiu muito. Você tem máquinas hoje excelentes e que o efeito colateral do tratamento é muito pouco. Mas assim, que é uma gama ali complexa, obviamente, que isso aqui que eu estou tentando aqui falar aqui com vocês, é da pessoa entender ali, né? Quem é que vai estar central de toda essa nossa conversa? É o que o Novembro Azul chama a atenção. É a prevenção. Perfeito. É a prevenção. Eu queria lhe perguntar, doutor, a eficiência das campanhas do Novembro Azul.
As sociedades científicas, elas já identificam qual foi o resultado que a gente tem aqui acumulado depois desses anos de campanha de Novembro Azul. Pois é, e isso é algo muito conturbado, né? Isso aí daria para a gente ficar falando a semana inteira, porque Eu não estou nem me referindo à polêmica sobre fazer o toque, não fazer, isso já foi, né? Não, é outra polêmica, é a polêmica de fazer ou não a campanha. Se você for avaliar determinados órgãos, eles acham por meio de estudos que a campanha não deve ser feita. E outros acham que sim. Mas com que argumento não se deve fazer Se acha campanha? que o tumor de próstata, quando a pessoa, que isso é uma verdade, a pessoa está mais velha, ele não consegue ser agressivo na pessoa. Ele tem uma característica, muitas vezes, de que pela expectativa de vida da pessoa, ele vai ter o câncer, vai adoecer, mas não vai morrer por causa do câncer. Então, que você estaria fazendo um tratamento que não deveria ser feito e que talvez a campanha não tenha ali um objetivo de melhorar a mortalidade por causa da doença. Isso tudo muda muito, muitos trabalhos são antigos, a expectativa de vida, a nossa realidade mudou completamente. Hoje uma pessoa de 75 anos é diferente de uma pessoa de 75 anos há 10 anos. Eu tenho vários colegas médicos de 75 anos que estão trabalhando a todo vapor. Então, assim, pessoa de 60 anos de idade, que é considerada pela lei tudo como idoso, não é mais idoso. Você vai falar assim, Plenamente ativo. No Pois caso é. de médico, melhor ainda, né? Pois é, mas há 20 anos era idoso, mas isso mudou. Então, assim, por isso que eu estou falando que isso é muito conturbado quando você vai discutir, porque determinados órgãos apoiam e outros órgãos não apoiam a campanha do Novembro Azul. Mas, assim, no âmbito geral, eu acho que a campanha do Novembro Azul, ela tem um objetivo final, que é chamar a atenção do nosso povo, por exemplo, brasileiro, e tem uma perspectiva de não se cuidar direito, de não frequentar o médico, de quando ele sai do pediatra, ele fica ali 20 anos sem ir no médico, não faz um exame de sangue, não sabe nem que é ir no médico, não sabe se é hipertenso ou se não é hipertenso, de chamar a atenção para ele e pedir, você tem que se reeducar. Você tem que se prevenir, você tem que andar, você tem que correr, tem que comer bem, você tem que ir para o médico, tem que fazer um exame de sangue, tem que fazer um PSA. Então, o objetivo maior da campanha é você chamar a atenção. Eu costumo dizer que a gente tem que transformar o Novembro Azul no mês azul, vamos dizer assim. Ou seja, a pessoa tem que criar na cabeça dele ali uma rotina de que ele tem que, algum mês do ano, ele tem que separar aquele mês, o melhor mês para ele, que não seja novembro, pode ser novembro ou não, para ele cuidar da sua saúde. E ele tem que se habituar a fazer isso, porque a mulher já faz isso desde que ela está com 14 anos, que ela vai para o ginecologista. No seu consultório, tem mais procura por consulta, por exame em novembro ou normal para o ano inteiro? É a mesma coisa no meu consultório. É porque o meu consultório é muito cheio, então ele não... Não muda. Ele não muda, porque ele está sempre cheio, então... Mas não há uma percepção de que em novembro, no mês de novembro, aumenta essa procura? Não, porque ele é 100% cheio, então em janeiro é 100% cheio, em fevereiro, Tá faltando, janeiro, tá fevereiro... faltando horário, né? Então em novembro não muda. É a mesma coisa. É porque como eu faço muita parte de oncologia, a parte de cirurgia robótica... já tem uma procura Já no tem uma consultório, demanda definida, uma né? demanda definida ao longo do ano, que isso não muda, isso é Agora, corriqueiro e e muda. por mais que varie, né, os cuidados para cada paciente, ou seja, tem que levar em conta o histórico de cada um, mas fica valendo aquela regra de a partir dos 45 anos, no caso dos homens, para o início desses exames preventivos da próstata? Pela literatura, o que ela indica é que ainda mantém isso, que a partir dos 45 anos, as pessoas que têm histórico familiar de parente primeiro grau, com câncer de próstata, pai, irmão, ou etnia negra, tem que, 45 anos, pelo menos começar a fazer o PSA. Se não tiver isso, a partir dos 50 anos. Literatura brasileira. Teve uma revisão agora, a americana já fala que se você não tiver essa história de risco, a partir dos 55. Você vê que isso muda. Muda, obviamente, porque a genética dos povos é diferente. O povo é diferente. O brasileiro, ele tem uma etnia, uma genética diferente do americano, do europeu, do asiático, enfim, os continentes são diferentes.
E a gente não consegue levar em conta isso porque também não se sabe ainda. Essa parte de genética é muito nova, tem 10 anos para cá isso tem mudado muito. Hoje em dia a gente já consegue fazer uma associação, por exemplo, de câncer de próstata mais agressivo com história familiar de câncer de mama. Aquela mulher parente de primeiro grau, sua mãe, sua irmã, que tiveram câncer de mama mais agressivo, o homem aumenta o risco de ter câncer de próstata. Então, no estudo genético, você tem que avaliar isso, porque tem lá um receptor que chama BRCA2 que pode aumentar o risco do câncer de próstata. Então, as coisas são muito... A evolução é muito rápida, é um assunto muito abrangente, né? Não para de fazer pesquisa o tempo inteiro. Tá? Por via das dúvidas, fez 45 Prevenção. anos, procure o médico, faça lá seu exame, porque a próstata tem vida útil, digamos. E não tenha medo limitada, de ir ao não é? Porque- urologista, não necessariamente ele vai fazer o exame de toque. Tenha paciência. E se fizer, não é tão ruim assim. É rapidinho. É como eu falo pro pessoal, pros meus pacientes. Dura pouco. Esses Dura dias eu pouco. estava vendo uma mulher fazendo um depoimento que até achei meio inapropriado, ela dizendo, não, porque o exame de mamografia dói demais, o peito vai para cima, vai para baixo, aperta aqui, não sei o que, tal. Tá, tudo bem, pode ser desconfortável. O exame de O toque câncer é um retal... pouquinho pior, né? Não, pois é, o exame de toque retal é tão desconfortável quanto. Agora, Mas é rapidinho, preferível... demora 10 sim, segundos. mas é preferível passar por esse constrangimento do que ter Sim. que enfrentar um Encarar câncer lá na um frente, na brinquedo, verdade, com certeza. seja de mama ou de próstata. Com certeza. Doutor Lucas, muito bom, muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutor Lucas Batista, médico urologista, contribuindo aqui conosco para reforçar a importância, estamos em pleno novembro azul, do exame preventivo, né? Dos cuidados que podem evitar o desenvolvimento de um câncer de próstata que não vai ser nada legal, com certeza. Eu que agradeço a vocês a oportunidade aqui à tarde de estar podendo falar novamente sobre esse assunto. Todo ano a gente fala, conversa, e a mídia tem um fator aí muito importante na divulgação. Acho que a mídia transforma, tem um papel fundamental na saúde das pessoas. Então agradeço aí que continue esse trabalho também. Obrigado. Prazer todo nosso, muito obrigado mais uma vez. Agora 7h55 na Tarde FM.